Eu tenho prazer em servir ao reino de Deus. E eu sei que você está aqui porque você também ama este reino. Nós pertencemos a Deus e nós, como igreja de Cristo, estamos aqui porque precisamos avançar no reino. Precisamos edificar o reino. Precisamos cumprir o nosso papel como homens e mulheres de Deus, como seu povo escolhido. Deus é muito bom. Olha para a pessoa que está do seu lado, você que é cheio de autoridade, é homem de Deus, é mulher de Deus, e libera uma palavra profética para essa pessoa em nome de Jesus. Começa a contar meu tempo agora, hein? Que eu vou começar a ministrar agora. Eu estava só dando aviso. Gente, daqui a pouco tem intervalo para você ir comprar seu livro, para você ir pegar seu kit, mas foca aqui, porque hoje vai ser bênção. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és tão bom, misericordioso, bondoso. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Nós nos rendemos a Ti, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Queremos, meu Deus, nessa manhã ter uma entrega total de tudo que temos, de tudo que somos, porque não somos nada se não for a Tua presença. Porque nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos, mas o Senhor sopra em nós o fôlego de vida. Nós somos, meu Deus, a Tua imagem e a Tua semelhança. Nos ensina, nos molda, para que possamos a cada dia mais parecer contigo, Jesus, para que seja menos de nós e mais de Ti. Para que o Senhor cresça através de nós e a gente possa diminuir no nosso eu tão pequeno. Porque pela Tua graça nós somos sustentados e a Tua graça nos basta. Nós somos fracos, meu Deus, e falhos, mas o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos ensina o caminho certo e não nos deixa desviar do Teu propósito, meu Deus, daquilo que Tu tens para as nossas vidas, daquilo que Tu queres nos entregar, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem mais e mais para os Teus filhos. Abençoa aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que não puderam vir e os nossos familiares que estão nas nossas casas, os nossos discípulos, nossos ministérios. Cuida, meu Deus. Toma as nossas causas, nos entrega algo tão sobrenatural, para que todos saibam, vejam e reconheçam que a boa mão do Senhor é que tem feito todas essas coisas. Age com o Teu poder, com a Tua cura, com a Tua libertação, ó Yeshua. Te exaltamos, Te entronizamos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de ser adorado, exaltado. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo sempre. E a igreja diz: aleluia, aleluia, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21.
que diz assim. É a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: com quem se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com o que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus tem comparação com algo pequeno que nós semeamos, para que cresça. E o fermento é o nosso trabalho no reino. Nós precisamos entender a nossa influência, o seu nível de influência no reino, para a edificação do reino. Eu estou muito preocupada, e eu sei que você, como pastor, como apóstolo, também está preocupado, como líder, como pai, como mãe, com essa geração e com o conceito que essa geração está tendo do que é o reino e do nosso trabalho no reino. Como é interessante olharmos para trás e a gente vê o trabalho que foi feito por pastores, por apóstolos, o preço que eles pagam para que esse reino seja edificado. Porque o reino de Deus não terá fim. Deus nos usa, mas a semente precisa ser lançada. O reino de Deus é comparado com o que nós vamos comparar. Não é algo pequeno, mas é algo que precisa ser semeado. Assim como um grão de mostarda. Nós precisamos semear o reino de Deus com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não conseguimos praticar as boas obras que nós fomos chamados para praticar. Porque nós ficamos extremamente limitados. Porque a fé não é algo humano. E nós não temos espírito humano, nós temos o Espírito do Senhor. Nós não somos limitados porque dentro de nós habita o poder dos poderes. O que nós precisamos é alimentar a nossa fé e crer nesse reino de Deus que não terá fim. E crer que nós precisamos semear para que cresça. Nós precisamos colocar o fermento em uma grande quantidade de massa, para que tudo fique fermentado e cresça. Tem algo poderoso que Deus quer fazer na sua geografia, na minha geografia, mas que precisa da nossa influência, daquilo que nós estamos dispostos a semear, a fermentar. E o fermento é aquilo que nós colocamos todos os dias, com palavras que nós declaramos. É aquilo que nós colocamos todos os dias com o nosso trabalho, com a nossa influência, com aquilo que nós acreditamos, cremos e executamos. Porque nós podemos crer e querer, mas executar é uma outra história. Quantas coisas deixamos de fazer para o reino, porque nós estamos na nossa zona de conforto, ou não estamos dispostos a renunciar. Não queremos pegar o fermento, porque o fermento está muito longe. Vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que colocar na massa, colocar a mão na massa. Vai ter que produzir. E nós estamos vivendo em uma geração improdutiva.
Uma geração que não coloca a mão na massa, que não quer mais fermentar, que não quer esperar o tempo do pão fermentar para crescer, para que alimente a sua família. Pessoas que pensam pequeno, pessoas que agem de forma limitada, porque não alimentam a sua fé. Se tivermos a fé como um grão de mostarda, moveremos montanhas. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma das músicas da minha vida, que a gente cantava muito. Me ajuda, Gil, pelo amor de Deus, porque tu sabe que eu me empolgo cantando, mas as nossas aulas não continuaram. Eu fiz, gente, eu estava indo tão bem. Aí eu engravidei, aí depois engravidei de novo, aí depois várias coisas aconteceram, depois eu assumi um monte de coisa que eu nem imaginava que eu ia assumir, depois eu desassumi as coisas, depois eu assumi de novo. E nossas aulas de canto, cadê? Vamos cantar um pouquinho do Rompendo em Fé? Faz um dó, faz um lá, faz um mi, faz um fá. Dó alto, dó baixo. Pode ficar de pé. De crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Nós precisamos romper em fé para que o reino de Deus cresça. Você pode sentar esse instante. Obrigada, apóstolo Gilmar. No final a gente pode cantar de novo essa música. Mas o reino de Deus não é pequeno, mas coisas pequenas, atitudes pequenas que nós temos a cada dia, vai fazendo com que essa semente, ela cresça, ela germine, ela dê frutos e frutos permanentes. Porque nós fomos chamados para dar frutos permanentes. Através da nossa fé e daquilo que nós estamos aqui aprendendo esses dias, o reino está dentro de nós. E é algo espiritual. E eu quero só que a gente entenda que vamos ter o natural, as coisas naturais vão acontecer, mas precisamos nos mover no sobrenatural, porque nós somos seres espirituais, e eu não me canso de dizer isso, e talvez as minhas ministrações comecem até a ficar um pouco repetitivas nessa tecla, batendo assim, ó, precisamos nos mover no sobrenatural, precisamos nos mover no sobrenatural, porque nós precisamos viver no sobrenatural, nos mover no Espírito. O mover do Espírito, ele é real, a manifestação do Espírito de Deus é real, e é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que desejam, é para todos aqueles que buscam.
Buscai e achareis, e buscai enquanto é tempo, porque chegará o tempo em que não vamos conseguir mais buscar essa presença de tão cheios de coisas naturais e humanas, se continuarmos do jeito que nós estamos indo. Isso é para a gente estar gritando misericórdia, Senhor. Jesus, o reino e eu. Tem Jesus, tem o seu reino, mas tem nós, tem eu, tem você. Neste meio, precisando colocar a mão na massa e fermentar, cumprindo o nosso papel e a nossa chamada, praticando as boas obras e renunciando e desejando viver o mover do Espírito. Eu compartilho sempre que quando eu era adolescente, eu comecei a ter muitas experiências com Deus. A minha adolescência foi muito gostosa na presença do Senhor. Começou na minha infância, fui ali adestrada, fui ensinada no caminho em que eu deveria andar. E para mim o sobrenatural nunca foi natural, mas eu creio que o nosso natural precisa ser o sobrenatural, porque nós somos espirituais. E eu deitava na minha cama e eu dizia: Senhor, manifesta a tua glória. Não era nem de joelho, né? Senhor, manifesta a tua glória, eu quero sentir a tua presença. E eu colocava as músicas da Ludmilla. E eu colocava as músicas do Antônio Cirilo. Tempo bom. Que a gente era crente. E eu tinha experiências sobrenaturais com Deus. Eu via, eu tinha visões. Eu sentia aqueles arrepios. Eu sentia o mover do Espírito. Eu falava em línguas, eu fluía. No encontro com Deus, a minha ministração preferida, batismo no Espírito Santo. E oração como estilo de vida. São as minhas duas preferidas. Mas no batismo no Espírito Santo, eu sempre pedia ao Senhor que Ele me desse mais e mais e mais. Mas chegou o tempo que eu me acomodei. Chegou o tempo que tudo passou a ser natural. Eu vinha para a igreja, ia para casa. As coisas da vida foram acontecendo, a rotina foi me pegando. E de repente eu já não era mais aquela menina que deitava na cama e olhava. A minha cama era de princesa, sabe aquela cama que tem aquele véu assim? Eu sou muito filhinha de papai, né? Eu sou, gente, mas no fundo eu sou legal, prometo. Algumas frescurinhas, mas no final dá tudo certo. E eu olhava, imaginava, eu tinha imaginações com o céu. E um dia eu tinha 15 anos de idade. Eu estava em Jerusalém, eu tive um sonho com o arrebatamento. Lembra, mãe? Eu sonhei com o arrebatamento. E foi muito claro, naquela época não tinha telão não nas igrejas, tá? Porque eu já tenho 35, isso foi 20 anos atrás. Eu sei que não parece, obrigada. Mas eu tenho 35. Completei agora, esse mês. E eu via, quando eu subia, quando eu era arrebatada, eu via as pessoas sendo arrebatadas, suas vestes brancas, tudo brilhava muito. A gente ia correndo num campo de trigo e as pessoas elas iam subindo. Era uma coisa assim louca. E eu não via Deus, mas eu via uma mão muito grande. Que eu entrava por uma sala assim, era como se fosse uma sala mesmo, algo fechado, mas era muito grande, tinha um telão gigantesco. Eu nunca tinha visto telão na minha vida. Eu vi telão antes de vocês, desculpa. Sou chique, vi telão lá no céu, mas não era o do julgamento. Era um telão gigantesco e Deus estava como se controlando tudo, o mundo inteiro. Eu entendi o controle do Senhor, a soberania do Senhor. Foi um sonho, mas foi muito espiritual. Foi uma visão. E era Shabat. Quando chegamos
Aí eu acordei, contei para minha mãe o sonho. Era de tarde, estava naquele fuso horário, meu pai tinha saído. E de repente eu falei, mãe, eu sonhei que Jesus está voltando. Comecei a contar para ela que o sonho é longo. Eu resumi aqui para vocês. Contei para ela o sonho todo. De repente, o meu pai entra na porta. O que ele falou? Jesus está voltando, e tocou o chofar. Eu caí de joelho e disse, mãe, você está voltando, eu vou, né? Em nome de Jesus. Pelo menos no sonho eu subia, era uma visão, aleluia. E foi muito forte. E aí minha mãe na hora disse, Renê, Larissa sonhou com um arrebatamento. E eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando. Mas precisamos do nosso trabalho no reino. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não precisa de mim e de você para que Ele seja Deus, porque Ele continua no trono em todo o tempo, mas Ele nos escolheu. Não foi eu que escolhi a Ele escolheu a vós. E nós somos sim predestinados aos céus, porque Ele morreu por mim e por você. E Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai se não for por intermédio dEle. Então hoje, igreja, se volte para Ele, olhe para Jesus, peça misericórdia, entre em arrependimento e comece a desempenhar o seu trabalho. A sua função, a sua chamada precisa ser cumprida com competência, com compromisso e seriedade. A nossa geração precisa de nós com esse compromisso de pregar o Evangelho a toda criatura nos 4 cantos dessa terra. Aonde estamos inseridos, aonde Deus nos coloca, temos o poder de influenciar as pessoas, seja com seguidores nas redes sociais, seja em escolas, seja em trabalho, em empresas, seja na igreja, onde quer que a gente chegue, precisamos pregar as boas novas. E estamos sim acomodados, limitados. Entramos em redes sociais de pastores e apóstolos, a gente mal vê um versículo bíblico. A gente vê qualquer outra profissão. Esses dias eu fui tirar minha identidade nova, que inventaram isso agora. Que identidade tem data de validade. Vocês estão sabendo? São 10 anos. Você não trocou ainda? Troque. Fui tirar minha identidade nova. Cheguei lá e perguntaram, profissão, eu disse, pastora. Aí o meu marido disse assim, eu acho, porque geralmente não tem, né? Na lista lá de profissões. Aí meu marido falou assim, amor, eu acho que não tem. Ele, por que tu falou pastora? Eu digo, eu sou pastora, ué. Essa é a minha profissão. Onde eu chego? É o quê? Pastora. Eu posso ser psicanalista, que sou, né? Posso ser psicanalista, teóloga, empresária, posso ser administradora de empresas, CEO do grupo RTN que eu sou. Glória a Deus. Meu pai não dá nenhum trabalho, ó, de boa. Posso ser muita coisa, mas eu tenho prazer de dizer, eu sou pastora, eu sou escolhida, eu sou chamada. O legado que eu tenho, a minha herança, primeiramente ela é espiritual. Nós somos filhos do Rei, do Deus vivo, príncipes e princesas nessa terra, enviados por Ele, chamados por Ele, para pregar esse Evangelho. O nosso legado, o meu e o seu, também é espiritual, primeiramente. A paternidade é espiritual, precisa ser reconhecida, assim como os filhos espirituais também precisam ser reconhecidos, inclusive nas suas responsabilidades. Faz o clima aí para mim, por favor, que eu estou quase terminando.
Obrigada, Janzinho. Gente, irmãos, igreja, amigos, irmãos espirituais. Porque eu sei que meu pai é um pai espiritual para vocês. Minha mãe é uma mãe espiritual. Intercessores que pagam um preço. Que jogam o fermento, semeiam o grão de mostarda tão pequenininho e eles olham, eles acreditam. E esse fermento, eles colocam a mão na massa. E vai crescendo, e vai crescendo. E hoje nós somos uma grande multidão. E é isso que Deus tem para mim e para você. Mas quando a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, diz que é para aqueles que são partícipes do sofrimento. A herança, os herdeiros passam pelo sofrimento. Mas vocês passam pelo sofrimento agora, nós passamos pelo sofrimento agora, e nada se compara com a glória que há de vir. O reino de Deus não terá fim. Tem um Deus, tem um Senhor, tem algo grandioso. E a nossa herança, ela é eterna. Mas precisamos romper em fé, acreditar, semear, buscar, trabalhar, saber que as provações nos fazem crescer, nos fazem avançar, nos moldam, para que possamos ser modelo. Jesus, o reino e eu. Quem sou eu? Tão pequena, peso nem 50 quilos. Tão magrinha, tão filhinha de papai, mimadinha, filhinha de mamãe, que ela também me mima muito, esposinha de maridinho, mãezinha de 2 filhos lindos, mas tão limitada, tão pequena no meu interior, que sou humana, me irrito com coisas bobinhas, me incomodo com coisas irrelevantes na minha humanidade, cometo erros, peco, mas me arrependo, volto, entendo, trabalho em mim para que cada dia seja menos de mim, mais dele, porque já estou crucificada com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu posso olhar para mim e dizer: tão pequena, tão mimada, tão irritadinha, tão pequenininha, tão magrinha, qual é o potencial? Deus olha para mim e diz: minha filha, creia, rompa em fé, jogue o fermento para que o reino cresça, coloca a mão na massa, porque eu te respaldo, que a tua fé cresça, eu te escolhi, tu és filha de Sião, tu és aquela que pertence a mim, assim como é comigo, é contigo. Nós somos filhos do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos amou primeiro. Você é escolhido, Ele olha para você ainda na sua humanidade, na sua limitação. Ele te faz crescer, Ele coloca em ti o potencial certo. O que é que você precisa fazer? Pertencer a Ele com todo o teu ser, buscar a Ele, não de uma forma fanática, mas de uma forma comprometida, séria. Não com religiosidades, mas amando Jesus na essência. Sendo transformados, curados e libertos. Confessando pecados, se arrependendo. Arrependei-vos e sabei que o Senhor é Deus. Que
seja extraído de você, hoje, o seu melhor dentro do reino, igreja, dentro do reino. Jesus, o reino e eu, Jesus, o reino e você. O nosso papel precisa ser cumprido. A sua chamada precisa ser desenvolvida, desempenhada. Não existe nada que possa nos limitar quando estamos respaldados pelo Espírito do Senhor. Quando estamos sendo direcionados. Pastora, como que eu sei? Buscando discernimento. Discernimento espiritual. Porque muitos estão achando que estão cumprindo a sua chamada, mas estão sendo tomados pelo espírito do engano. Porque a serpente na época do jardim, tudo bem, apóstolo? A serpente na época do jardim do Éden, não devia ser coisa feia não. Não devia falar feio não, falava bonito. O engano fala bonito, encanta e pega até os mais espertos e ungidos. Se não tivermos a consciência de que precisamos buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqueles que querem buscar o reino de Deus, vamos ficar de pé nesse momento. Levanta as tuas mãos e começa a glorificar e adora, porque a nossa geração precisa voltar a adorar a Deus, porque quando adoramos, a presença dele vem, e quando a presença dele vem, nós somos curados, porque nós já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele quer que você cresça. Ele quer que você busque sabedoria. Que o Senhor te dê sabedoria nessa tarde, nessa manhã, para que você entenda qual é o seu propósito, a sua chamada, a sua identidade de filho do rei, de filha do rei. Temos uma identidade, e Satanás e seus demônios estão repreendidos em nome de Jesus. Que querem nos confundir, que querem nos enganar, que querem enviar os seus principados e potestades para desviar homens e mulheres de Deus do seu propósito maior de cumprir a sua chamada. Aí vemos tantos confundidos. Aquilo que vem de Deus não confunde, porque Deus não é espírito de confusão. Ele é a paz que excede a todo entendimento. Se você está aflito, se você está angustiado, se você veio para cá pesado para esse congresso, eu quero dizer para você que você no reino é importante, e que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e ele vai te fazer desempenhar essa chamada de uma forma leve. Sim, o fardo, não é que não teremos os dias de aflição, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas eu venci o mundo, diz o Senhor. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos e glorifica. Comece a adorar. Deus, nós rendemos graças, te bendizemos, te adoramos como igreja. Nos arrependemos dos nossos pecados e da nossa fé pequena. Queremos romper em fé. Queremos crescer. Queremos jogar o fermento na massa e produzir com as obras das nossas mãos, que sejam abençoadas por ti, meu Deus. O que se compara com o reino de Deus? Com o que compararei? É como o fermento que é jogado por uma mulher e fica lá trabalhando para que cresça. E no reino de Deus, que é algo espiritual, tem prosperidade, tem abundância. No reino de Deus tem vida
com paz, tem fardo leve. No reino de Deus tem perdão. No reino de Deus tem remissão dos pecados. Porque tem um Senhor